29 minutos. Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje a gente recebe o candidato a vice-governador pela chapa encabeçada pelo senador Antônio Anastasia do PSDB, o deputado federal Marcos Monte do PSD. Bom dia, deputado, seja muito bem-vindo. Bom dia, Thalita, bom dia, Rodrigo, bom dia, candidato. Todos os ouvintes aí da grande audiência da Rádio Super. Um prazer estar com vocês. É um prazer para a gente receber também o senhor. Deputado, eu vou começar com uma pergunta que eu acho que todo mundo está se fazendo. Por que o senhor optou em ser vice do Anastasia, ao invés de tentar uma reeleição? O senhor que já vem aí de 6 mandatos, né? Já tem uma aprovação grande da população. Bem, primeiro não são 6 mandatos, são 3 mandatos. 3 mandatos, 3 mandatos. Eu tive 2 mandatos de prefeito de Uberaba, e depois 3 mandatos de deputado. E claro, como deputado, cumpri ali uma tarefa, uma missão que me dou por satisfeito. Evidentemente, se não houvesse o convite, eu me candidataria de novo ao cargo de deputado. Mas achei por bem acompanhar uma figura que, para mim, é a figura mais preparada que o país tem. Um homem de probo, de gestão comprovada, nesse grande desafio que era realmente enfrentar uma situação em Minas, que todos nós sabemos, calamitosa, mas que daria satisfação e dá satisfação para nós podermos realmente reverter esse quadro e devolver a Minas o orgulho de ser mineiros, devolver a Minas as condições de desenvolvimento que precisa. Então, estar ao lado do professor Anastasia, para mim, é uma honra muito grande e com certeza iremos reconstruir Minas com muita determinação e eu me dou muito por satisfeito e muito orgulhoso de estar nessa missão. Candidato, as pesquisas já há alguns dias da eleição mostram uma diferença grande da chapa de vocês para a chapa do Romeu Zema do Partido Novo, e no primeiro turno vocês eram francos favoritos naquele momento para chegar em primeiro lugar. Durante uma boa parte da campanha, até mesmo para vencer a eleição no primeiro turno, e isso acabou não ocorrendo. Chegaram em segundo lugar e as pesquisas hoje, como eu disse, mostram já uma diferença bem considerável entre ambas as chapas. Olhando para trás, o senhor consegue identificar onde é que houve erro na campanha para que esses resultados que eram esperados não tivessem sido confirmados? Não acredito que houve erro. Acho que cumprimos a nossa tarefa no primeiro turno. O professor Anastasia andou pelo estado todo, teve o apoio maciço dos prefeitos. Mas nós sabemos que o Brasil vive hoje uma reafirmação da política, e essa surpresa que tivemos, e foi uma surpresa sim de primeiro turno, nos pegou realmente por entender a situação. Mas aprofundando bastante no sistema que nós estamos vivendo no Brasil, ficou muito claro de que isso foi uma onda que aconteceu no primeiro turno, e nós esperamos que essa onda se desfaça agora, mesmo com essa vantagem, ela se desfaça no próximo domingo, levando a população a ter um pouco mais de reflexão naquilo que pode acontecer no domingo e, claro, com consequência na situação do governo do estado no próximo ano. Deputado, o senhor também é médico, né? E como médico certamente entende bem da área de saúde, e na chapa de vocês havia 2 candidatos a deputado. Um federal, que é o Marcos Pestana, e o outro estadual, que é o Antônio Jorge, e que foram derrotados. Os 2 já foram secretários de saúde nas gestões do Aécio Neves e do próprio Anastasia. Vocês já pensaram, se eleitos, quem seria o secretário de saúde? Se haveria a possibilidade de ser algum desses 2? Olha, eu acho que não é o momento de se pensar em nomes no eventual governo do professor Anastasia. O professor Anastasia quer homens técnicos à frente do governo. Ele irá fazer uma redução das secretarias e buscará nomes técnicos. Os 2 nomes que você cita, e eu particularmente conheço mais de perto um deles, que é o Pestana, o Marcos Pestana, é um dos profissionais mais reconhecidos do Brasil do ponto de vista de gestão. Ele, quando secretário de saúde, fez um trabalho à frente da secretaria que hoje dá saudades a todos aqueles que militam na saúde, e eu milito bastante na saúde. Então, acho que em questão de nome, acho que não é o momento de discutirmos quem será o secretário de determinada pasta. Mas uma coisa eu posso afirmar: se for pela qualidade técnica, qualquer um dos 2, com toda certeza, preenche os requisitos que hoje a saúde de Minas precisa tanto. Candidato, voltando a falar da campanha propriamente dita e das estratégias que têm sido adotadas por vocês, nós temos percebido ao longo do segundo turno em especial uma política até mesmo de desconstrução da candidatura de Zema e da figura de Romeu Zema.
E muita gente diz que esse é um perfil de campanha, uma campanha um pouco mais agressiva, um pouco mais incisiva, que não combina muito com a figura do senador Anastasia, sempre muito afável, muito tranquilo. E aí eu pergunto para o senhor, se você se sente confortável nessa estratégia de campanha agora de segundo turno, de uma campanha um pouco mais agressiva, incisiva? Não vejo assim pelo núcleo da campanha comandada pelo professor Anastasia. Aliás, é característica dele de fazer uma campanha do mais alto nível. Aliás, ele está fazendo isso. O que está acontecendo, que às vezes pode criar alguma situação nebulosa, é que no primeiro turno ninguém conhecia o candidato Zema. Isso é uma realidade. Vocês mesmo, a imprensa, a população de uma maneira geral não conhecia o candidato. E no segundo turno, quando ficaram 2 candidatos e o espaço de tempo aberto para os 2, passou-se a mostrar quem é quem é o professor Anastasia e quem é o candidato. E, claro, mostrando a total inexperiência de gestão que o candidato Zema tem. É notório no que ele fala, no que ele apresenta, nos seus planos de governo, nas suas mudanças constantes de opiniões e de posições, enfim, no seu estilo de gestão na área empresarial, no seu estilo de vida pessoal. Eu acho que agora passa a se conhecer. O professor Anastasia já é um homem extremamente conhecido. Acho que ele tem aí uma análise que toda a Minas Gerais conhece, da sua integridade, da sua probidade, da sua competência, e agora se passa a conhecer alguém que no primeiro turno não foi conhecido. Eu acho que não é uma desconstrução, é mostrar a realidade, quem ele é. E a realidade hoje mostra claramente a sua situação em relação à possível gestão pública. Para vocês vencerem, vocês vão ter que não apenas conquistar votos de quem ainda está indeciso, mas retirarem votos do Zema, que aparece, segundo as pesquisas, com 65, 67, em alguns casos até 70% dos votos. Qual que tem, na opinião do senhor, qual que tem que ser a tática para retirar esses votos a partir de então? Exatamente essa a estratégia, é fazer ele conhecido. A partir do momento que ele se torna mais conhecido, com toda certeza ele vai perder votos, porque passa a mostrar as suas deficiências que até então não eram conhecidas nessa vitória de primeiro turno. Então, eu acho que quanto mais nós mostrarmos o caminho de que a pessoa que vai dirigir os destinos de Minas no próximo ano precisa de ser uma pessoa extremamente qualificada do ponto de vista de gestão, extremamente comprometida com a política, que ele demonstra claramente essa repulsa à classe política, e que ele torna-se um político, aliás, já é político já há algum tempo, já foi filiado a um partido por 19 anos, né? Totalmente diferente daquilo que se propunha no seu próprio partido. Eu acho que conhecer, ganhar voto, tirar voto dele é mostrar ele, fazer as pessoas analisar a figura do candidato Romeu Zema, com muito respeito, claro. Mas tem que ser conhecido, porque nós não podemos também dar um tiro no escuro. As pessoas precisam conhecer. Se ele vencer, como as pesquisas mostram, os mineiros e as mineiras precisam saber exatamente em quem estão votando. Esse é o trabalho, é um trabalho normal de uma campanha, mostrando as realidades da vida pessoal e da vida política e da vida de gestão, de empresarial do candidato. Candidato, a gente queria falar com o senhor também a respeito do posicionamento do vice. E ontem eu fiz essa mesma pergunta, a gente entrevistou Paulo Brandt, que é o candidato a vice de Romeu Zema, e os vices no Brasil muitas vezes são esquecidos na campanha, e por isso, inclusive, a gente traz o senhor hoje aqui para que as pessoas saibam quem são os vices Exatamente. daqueles que estão disputando o Palácio da Liberdade, mas às vezes, com o transcorrer do mandato, o vice ganha uma projeção própria, às vezes assume o mandato, como aconteceu com o presidente Michel Temer, ou briga com o titular, como aconteceu com o atual vice-governador, que passou praticamente 4 anos brigado com o governador Fernando Pimentel. E aí eu pergunto, como é que o senhor espera, se eleito, agir como vice-governador? E a principal questão, o senhor se compromete, parece até pergunta de casamento, mas o senhor se compromete a estar de fato, a estar de fato ao lado do governador, se for eleito Antônio Anastasia? Olha, a minha situação de vice do professor Anastasia, acredito que seja um pouco diferente, porque eu o conheço e ele me conhece há muitos anos. Existe uma confiança mútua entre nós dois. A escolha do meu nome por ele foi uma escolha pessoal, não foi uma escolha de articulações políticas, pela confiabilidade mútua que temos.
E ele me conhece a minha capacidade também de articulações políticas, de gestão. Fui prefeito 8 anos, conhece a minha vida pessoal. Acredito que eu possa ajudá-lo realmente nessa árdua missão que ele tem pela frente, não comprometendo, evidentemente, o meu cargo, ou seja, não ultrapassando os limites do cargo de vice. Acho que eu posso ajudá-lo de uma forma bastante consistente, pela minha própria experiência e pela amizade que nos une. A gente ontem ouviu até do Paulo Brandt que o vice tem que ser discreto. É claro. Que o vice não pode aparecer muito. O senhor concorda com essa tese? Concordo com isso. O protagonista é o governador. Nós, vices, e eu concordo com o Paulo, quero aqui dar um grande abraço no Paulo. Eu conheço a família bastante. Aliás, o irmão dele, o Roberto Brandt, para mim um dos homens mais probo que esse país tem, um dos homens mais competentes que esse país tem, um amigo pessoal meu, por quem tenho muito respeito e quero mandar um abraço a toda a família, mas acho que ele tem toda a razão. Nós temos que ter discrição e sabemos o nosso lugar, mas nós também temos que ajudar, nós temos que também colaborar, porque também não podemos ser uma figura figurativa, né? No momento onde o Estado de Minas Gerais, o Brasil, mas o Estado de Minas Gerais precisa tanto dessa construção que infelizmente nos levou essa situação que nos levou a um momento delicadíssimo e que essa reconstrução é extremamente necessária e precisam de todos, não só do vice, mas de toda a equipe que estiver no trabalho. O senhor citou aí articulação política, né, dizendo que o professor Anastasia não te escolheu como uma articulação, mas uma escolha pessoal, então eu vou pegar um gancho nessas duas palavras. Com relação à candidatura do Márcio Lacerda, que teve uma polêmica aí antes, né, na pré-eleição, houve relatos de que teria havido interferência do PSDB para que ele a retirasse. O que o senhor tem a falar, né, sobre isso? Já tem uma conversa de que, se eleito, Anastasia vai utilizar o Márcio Lacerda em algum cargo aí no governo? Não, olha, eu desconheço essa articulação de retirar. Todos nós conhecemos a saída do Márcio Lacerda, foi uma situação interna do PSB com o PT, oriunda até de Pernambuco, naquela negociação que fizeram lá. O ex-prefeito Márcio Lacerda era um homem digno, um homem que eu conheci há pouco tempo, mas realmente me deu uma impressão muito boa. Com toda certeza um homem que tem gestão, mas em questão de utilizar ou não utilizar, essa é uma questão do professor Anastasia, e eu estou dizendo que acho que ele não está nessa fase ainda da preocupação de formação de equipe. Candidato, eu queria falar com o senhor também a respeito da gestão propriamente dita. O senhor destacou a sua experiência como 8 anos como prefeito de Uberaba, no Triângulo Mineiro, e a gestão é justamente um calcanhar de Aquiles que o próximo governador e o vice vão enfrentar em Minas Gerais, com um déficit fiscal muito alto, com rombo da Previdência dos servidores estaduais, com atrasos em repasses aos municípios. Enfim, o cenário econômico e financeiro do governo é um cenário não muito favorável, aliás, bastante pessimista até. E nós temos visto o senador Anastasia dizer que pretende cortar no tutano, é a expressão que ele usa, se chegar ao governo de Minas, mas a gente sabe que somente fazer cortes em cargos, em benesses e etc., só isso não é suficiente para resolver o problema. Na visão do senhor, inclusive de gestor, o que mais que deve ser feito para equilibrar as contas do Estado? Porque parece que é uma conta que, no primeiro momento, quando a gente vê os candidatos falando, é uma conta que não fecha. É verdade, a situação é gravíssima, todos sabem disso, e para enfrentar isso, precisa realmente de uma experiência muito forte, e além de uma experiência de gestão pública, que é diferente. Se você tem experiência numa gestão privada, é totalmente diferente da gestão pública, porque na gestão pública você precisa de outros componentes. Na sua empresa, você é dono da empresa. No Estado, não. No serviço público, você não é dono. Quem é dono é o povo. E você precisa de administrar com outros poderes, o poder legislativo e o poder judiciário. Então, essa saída, que é difícil, mas é possível, se tivermos essa experiência, ela passa por isso que você disse, mas passa por alguns acordos, algumas reformas que precisam ser feitas. Aí você precisa do legislativo. Você passa por um acordo e de uma ajuda do governo federal, que o professor Anastasia tem insistido muito com isso. Aí entra também uma habilidade política, um conhecimento político. Eu estou dizendo que, para vencer isso, nós precisamos de uma gestão muito austera, mas também precisa de um comprometimento político. Você não entra na política desdenhando os políticos. Eu acho que isso não é um caminho correto. Me perdoe, uma análise fria do que o candidato Zema vem aplicando ao longo da sua campanha, subindo até e agradando a sociedade, porque nós políticos hoje vivemos uma situação desgastante e é natural, isso não é segredo para ninguém.
e um discurso para agradar a população, desdenhando o político e, ao mesmo tempo, agradando outros políticos, como, por exemplo, no caso do apoio do próprio candidato Bolsonaro, onde o candidato Zema se acopla a ele de uma forma até um pouco estranha, porque não tem... Você achou oportunista? Totalmente oportunista, por 2 motivos. Primeiro, que não tem o apoio explícito. Eu estive com o Bolsonaro. Bolsonaro é um amigo meu de longa data, e ele me disse explicitamente que não tem apoio algum. E mais do que isso, buscando num político antigo, que eu falo de tempo, como o Bolsonaro como também sou, um apoio quando ao mesmo tempo desdenha a classe política, tirando todo o perfil daquilo que se apresenta o partido que ele existe. Que ele tem hoje. Então, eu acho que há um contrassenso, ele se contradiz, né, nessa questão política. E eu quero até recomendar que não desdenhe a política, porque não há como administrar sem os políticos. Não há como. Há uma Assembleia Legislativa com 77 deputados. Há um acordo em Brasília com deputados federais, da bancada mineira, que precisa. Então, nós precisamos da classe política. É claro que na classe política há as maçãs e as laranjas podres, como há também na classe empresarial. Eu disse isso numa outra entrevista, que também a classe empresarial que ele representa, há realmente laranjas podres lá dentro, como há na política, mas há gente de qualidade nos ambos os setores. Nós precisamos do empresariado para investir, para gerar emprego, mas também se precisa da classe política. A democracia é isso. E a gente tem que respeitar. Não é um chiqueiro, como foi colocado recentemente. Nós, políticos, temos orgulho de ser político. Eu faço política há alguns anos, sou médico de formação, tenho a minha família construída ao longo da minha vida com muita dignidade, e a política não me colocou num chiqueiro. A política me colocou realmente com o propósito de construir alguma coisa positiva. Então, eu acho que quem entra na política com ideias novas, que se propõe o partido que ele representa, aliás, o Partido Nacional não sei, mas o partido aqui em Minas não é o que se prega, não é o que se prega, o que precisa de um currículo para entrar no partido, enfim. Mas não se desdenha da política para entrar na política. Quem está fazendo política já é um político, às vezes sem mandato, mas já é um político. E para administrar, voltando à sua indagação, eu acho que precisa de uma experiência muito grande de gestão, mas precisa também de ter uma experiência e respeitar mais a classe política. Então o senhor está dizendo, candidato, que não há uma coerência no que o candidato Romeu Zema fala e no que o partido dele defende? Claro que estou falando claramente isso, claramente. As ações do candidato é normal, é de uma política criticada por ele próprio. O partido dele, tanto é verdade que no final do primeiro turno ele contrariou frontalmente o partido dele, na linha não de apoiar os 2 candidatos, de uma forma até oportunista, mas muito mais de sair da linha que o partido prega. Eu não sou contra ter, às vezes, as artimanhas. Faltar um debate uma artimanha da velha política. Não é isso que o partido prega. Eu estou só dizendo isso com muita educação até, com muito respeito até, mas tem que se colocar claro. Por isso, eu estou dizendo que o segundo turno não é um segundo turno de desconstrução de A ou de B, é um segundo turno de mostrar quem é quem nessa história. O professor Anastasia todos conhecem. Não há, você disse muito bem, sabe, Rodrigo, nós estamos enfrentando um segundo turno de dificuldades. Vai ser difícil, mas eu fico assim, prescindir de um homem da qualidade do professor Anastasia também é algo que tem que ser refletido até domingo, porque provavelmente seja a pessoa mais indicada, e Minas tem esse orgulho e essa oportunidade de ter uma pessoa como essa para recuperar Minas. Minas está à bancarrota. Isso é claro para todo mundo. Eu fui prefeito, conheço a administração pública razoavelmente bem, sei as dificuldades dessa reconstrução, e ela não será fácil. Ela não será fácil. Terá que ter um acordo muito forte para a gente poder realmente fazer esse caminho ser retornado com objetividade e rapidamente para trazer os investimentos que escaparam de Minas Gerais. Então, não é simplesmente fazendo um discurso teórico que nós vamos chegar numa conclusão como essa. Mas eu acho que, como disse agora há pouco, eu já estou há algum tempo na política, mas é claro que ela me surpreende a todo momento.
E esse momento agora, não pelos números de pesquisa, mas pelas posições, principalmente como você disse há pouco, que a candidatura do professor Anastácio, a nossa candidatura, estaria fazendo um tipo de campanha que não é conveniente, isso não será feito, não está sendo feito, não é verdade. O que nós estamos fazendo é mostrando realmente quem é o candidato adversário, que Minas não conhece ainda e precisa de refletir sobre isso. Candidato, a gente ainda tem tempo para mais uma pergunta, claro. E eu peço que isso seja um pouquinho mais objetivo até para a gente não ultrapassar o tempo, que a gente tem que seguir, inclusive, o mesmo tempo para todos os candidatos. O senhor falou de Bolsonaro e o senhor anunciou o apoio a Bolsonaro ainda no primeiro turno, quando o seu partido apoiava a candidatura de Geraldo Alckmin. O senhor não teme que isso possa te causar algum incômodo, algum problema dentro do seu partido PSD, não? Não, acho que não. Quando disse o apoio ao Bolsonaro, eu dizia lá atrás que o nosso partido, a melhor opção naquele momento seria o Geraldo Alckmin, mas infelizmente ele não deslanchava nas pesquisas, e se isso realmente acontecesse, nós teríamos que dar as mãos ao Bolsonaro, que conheço pessoalmente. O Bolsonaro é uma novidade no Brasil, uma esperança no Brasil hoje. Causa preocupações? Claro que causa, mas é uma grande esperança. O outro lado, a gente não vê esperança alguma. Então, por isso, o apoio ao Bolsonaro, que é um amigo que conheço, tem um relacionamento. Fui presidente de comissões especiais, inclusive da reanálise do Estatuto de Desarmamento. Eu fui o presidente da comissão especial, de qual ele fazia parte, e eu pude conhecer ele mais de perto e sei das suas boas intenções para poder realmente mudar o Brasil, isso aí que está, que realmente precisa de ser mudado. Marcos Montes, deputado federal, candidato a vice-governador na chapa de Antônio Anastasia do PSDB, foi nosso convidado de hoje no Café com Política. Quero agradecer a sua presença aqui. Obrigado, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Você, Rodrigo, a todos os ouvintes, é uma honra para mim, eu que fico mais no interior, vir aqui a Belo Horizonte, numa rádio com tanta audiência como essa, poder expor o que eu penso e agradecer muito a vocês pela oportunidade que me deram. Espaço sempre aberto para o senhor.